Com atenção todas as ponderações, acho que o debate é profícuo, acho que a sensibilidade é o que mais caracteriza senadores e deputados e pessoas que buscam interpretar as necessidades do nosso país. Quero tranquilizar a todos e dizer claramente que esse relator tem pelo funcionalismo público o maior respeito, a maior consideração e uma consciência muito clara de que não é viável qualquer país do mundo sem bons funcionários públicos. Eu até procurei reconhecer isso na própria relatoria da PEC, quando propus um abono salarial aos funcionalismo público, sempre que houvesse superávit fiscal em qualquer nível de ente federado, seja municipal, estadual ou federal. Também quero dizer que eu vi muito aqui sobre a questão da dívida. É verdade que o país tem uma dívida interna imensa, é verdade que a despesa do juro, que o valor dos juros da dívida nominalmente falando é expressivo, é muito sério, e essa dívida, claro, tem uma origem. Agora, é importante observar o seguinte, nós estamos indo para o 7º ano de déficit primário. Qual é a definição de déficit primário? Déficit primário é a diferença entre o que o governo arrecada de impostos e o que ele gasta. Isso é déficit primário, antes de pagar 1 centavo de juro. Antes de pagar 1 centavo de juro. Então, eu quero dizer que, primeiro, a dívida tem origem no déficit primário, o acúmulo dos déficits primários e, é claro, o juro sobre essa dívida vai se acumulando e chega na altura onde estamos hoje. Mas essa dívida não tem nenhum impacto no dia a dia governamental por uma simples e boa razão. Ele não paga o juro, ele rola, ele aumenta a dívida, ele emite títulos. Então, ele não está retirando das receitas dos impostos dinheiro para pagar a dívida. Isso é uma ilusão. É um problema a dívida? É um problema em termos, depende de condições macroeconômicas maiores. O Japão deve muito mais do que o Brasil em termos de percentual do PIB. Os Estados Unidos deve muito mais do que o Brasil em termos de percentual do PIB. Nós vamos chegar a 80 e poucos por cento do percentual do PIB daqui a alguns anos, daqui a 4 ou 5 anos. Eu fui relator do PPA e os dados do Ministério mostram claramente essa ascensão. Esse não é o grande drama brasileiro hoje. O grande drama brasileiro hoje é buscar um Estado mais eficiente, um Estado mais produtivo, um Estado que seja capaz, com o mesmo dinheiro, de produzir mais e dar um melhor serviço à população. Nem de longe passa pela minha cabeça obrigar ou fazer nessa PEC regras que obriguem estados e municípios compulsoriamente, quando a despesa corrente chegar a 95% da dívida, usar todo esse arcabouço, esses instrumentos que a PEC coloca. Isso é facultativo, isso é um instrumento. Isso depende da vontade do governador aplicar ou não. Se o governador e a sua Assembleia entender que não é para aplicar, simplesmente não aplica, nem estados e nem municípios. A PEC não obriga ninguém, ela dá uma possibilidade a mais. Não há uma obrigação. Ela só está obrigando o governo federal. E mesmo a obrigação do governo federal ainda precisa ser melhor entendida, porque ele tem a discricionalidade de saber aonde ele vai cortar, se ele resolver cortar. Eu duvido muitíssimo que algum presidente da República tenha a capacidade, ele precisaria ter menos de 2 neurônios, para cortar horário de segurança pública, para cortar horário de saúde, para cortar horário de escola. Isso é um terrorismo absurdo, isso não vai acontecer e já digo, como relator eu me disponho a colocar a proibição disso no próprio relatório, porque não faz nenhum sentido. O que se está buscando com essa PEC, muito claramente ela será ainda alterada, as audiências públicas estão sendo feitas exatamente para isso.
para que se veja, ou que se estabeleça o contraditório. Até agora nós ouvimos nas duas audiências de hoje muito mais gente pensando de maneira uniforme. Nas próximas talvez tenhamos um debate mais aprofundado, mas claramente nada está decidido. Claramente o relator não é o dono da PEC. Claramente só sai daqui o que for aprovado pela maioria dos senadores. E depois, claramente, tem que ser aprovada pelo plenário. O debate ainda vai muito longe e essas coisas que tem se falado muito em criar pânico com o coronavírus, né? Eu acho que também temos que tomar cuidado de não criar pânico com essa PEC, porque ela não é tão louca assim como estão falando. Ninguém vai cortar horário de policial, ninguém vai cortar horário de professor, ninguém vai cortar horário de médico. Isso é uma coisa que não faz sentido. E ninguém está obrigando nenhum governador e nenhum prefeito a fazer nada. Ele vai fazer se ele quiser. Ah, mas e se ele não fizer, o que acontece? Nada. Sabe por quê? Porque hoje a maioria dos estados brasileiros já estão... Aliás, a única previsão da PEC é, se ele não fizer, não pode ter aval da União para empréstimo. Mas isso já está acontecendo. A maioria dos estados brasileiros já estão com nota C e D. Nota C e D já proíbe o aval da União para empréstimo desses estados. Então, a consequência para os estados e para os municípios, desde que o gestor do estado, desde que o gestor do município não queira, essa PEC é nula. Não significa nada. Ela dá um instrumento. A cirurgia será feita. Infelizmente, toda cirurgia social não tem anestésico, é sempre com dor. Mas a cirurgia só será feita se o governador e se o prefeito assim entender necessário, junto com a sua Assembleia, junto com o seu governo estadual. E no governo federal, ela obriga algumas medidas, mas com bom senso, com discricionalidade. Não existe corte linear, não existe isso. A PEC é muito clara nesse sentido. Outras coisas que são ditas como estranhas na PEC, notadamente no que diz respeito à magistratura, ela existe e foi por sugestão de próprias pessoas ligadas à magistratura, doutor, que eu incluí isso no meu relatório. Eu posso, oportunamente, até lhe dar maiores detalhes disso. Nós temos no Brasil um caso único de férias de 78 dias para o pessoal do Judiciário. Os demais funcionários públicos não têm 78 dias de férias. Então, aí é comparar funcionário público com funcionário público. O que nós estamos colocando aí por que 78? Porque tem 60 regulamentar e tem 18 daquele recesso de final de ano, dá 78. Então, o que se está fazendo aí é buscar uma homogeneidade entre o funcionalismo. Ou vamos estender para todos terem 60 dias, ou vamos fazer com que todos tenham 30 dias. Isso me parece uma medida lógica e isso significa uma economia interessante, porque aumenta o número de dias que esses servidores judiciários vão trabalhar para a população. Nisso daí, eu confesso que tenho uma convicção muito clara da justeza dessa medida. Fora isso, tenho certeza, eu tenho bastante sensibilidade, respeito muito o funcionalismo público. Não há solução para o país sem um funcionalismo público bem treinado, bem remunerado e bem realizado na sua missão, notadamente na educação, na saúde, na segurança, em todos os aspectos que são extremamente relevantes e é a razão de ser do próprio Estado. Os funcionários públicos, na verdade, significam a mão obreira do Estado, né? E nós pagamos impostos para isso. É isso, senhor presidente, eu quero agradecer demais a contribuição de todos os senhores, vou ouvir a todos os outros e, sobretudo, depois tenho que ouvir e tenho que respeitar o voto dos meus colegas senadores. Quem vai definir o que vai ser aprovado ou não, não é esse que vos fala, mas é a maioria da Casa. Muito obrigado a todos.